Bem, todos têm acesso aí à apresentação? Sim, Ok, professor. gente? Alguém, por favor, me sinalize aí. Tá sim, professor. Ok, professor. Bem, nós paramos no slide. Bem, a imunidade na leptospirose, ela tem os dois componentes, a resposta humoral e a resposta celular. A resposta humoral é a mais estudada e é a resposta que está relacionada com a proteção na infecção contra a leptospirose. O componente da resposta celular é pouco explorado. O que a gente sabe é que os animais infectados desenvolvem, sim, uma imunidade celular, mas é uma imunidade, o que se foca mais no estudo dessa imunidade seriam as doenças autoimunes, a uveíte, a oftalmia periódica, os quadros de lesão hepática, de lesão renal, mas é um componente da imunidade que é pouco explorado. Mas o fato é que a imunidade protetora é a imunidade humoral. Os antígenos protetores, basicamente os antígenos de membrana externa, as proteínas de membrana externa, das leptospiras, e o lipooligosacarídeo. Então, são os dois componentes antigênicos principais relacionados aí à imunidade protetora. O lipooligosacarídeo e as proteínas de membrana externa. Nós já comentamos que a imunidade é sorotipo específica, não é? E a duração da imunidade natural varia em torno de 6 meses, na média. Então, mesmo para os animais naturalmente infectados, que passam pela infecção natural, essa imunidade, no máximo, aí, 6 meses. Com relação à imunidade vacinal, a duração dessa resposta também é semelhante à imunidade natural, em torno de 6 meses, só que em algumas situações ela pode desaparecer mais precocemente, às vezes com 3, 4 meses. E esse conhecimento, ele é muito útil para nós quando nós pensamos nas estratégias de controle da doença, prevenção da doença. Então, em algumas situações, por exemplo, de surto, ao invés de a gente fazer vacinações semestrais, a gente vai fazer vacinações de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, considerando que essa imunidade vacinal, ela dura no máximo 6 meses, mas que pode até durar bem menos, aí 3 a 4 meses. Um aspecto importante com relação à imunidade vacinal é a interferência de anticorpos vacinais no diagnóstico da doença. Então, os animais vacinados desenvolvem anticorpos, e esses anticorpos são os mesmos anticorpos induzidos pela infecção natural. Então, como que a gente minimiza esse inconveniente? Fazendo a sorologia antes de vacinar os animais, ou então, uma vez que já foi feita a vacinação, a gente tem que esperar pelo menos 4 meses para fazer o exame sorológico dos animais vacinados. Então, a gente espera que aos 4 meses, esses anticorpos vacinais não mais interfiram ali no diagnóstico da doença. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, podem interromper. Com relação aos sinais clínicos, sinais sistêmicos, sinais não reprodutivos, a febre, anorexia ou hiporexia, apatia, são sinais inespecíficos, prostração do animal. A anemia está relacionada normalmente com a hemólise intravascular, a gente comentou isso na aula de hoje cedo, né? As leptospiras produzem hemolisinas que podem causar uma hemólise intravascular, isso leva a um quadro de anemia no animal. A icterícia tem origem também nessa hemólise intravascular, mas ela também tem relação
com as lesões hepáticas, o quadro de hepatite, né, que as leptospiras determinam, e tem relação também com esse aporte aumentado de bilirrubina que o fígado não tem condição de metabolizar. Nós vamos observar também a hemoglobina, também com a hemoglobinúria. Professor, o áudio está bem ruim. Não sei se é só para mim. Tem como o senhor repetir a parte anterior, por favor? Da icterícia? Então, os quadros de anemia e de icterícia, eles estão relacionados com a hemólise intravascular. As leptospiras produzem hemolisinas, não é? E causam a citólise e a destruição dos eritrócitos. Essa icterícia também, então, consequentemente, essa hemólise intravascular, a gente vai ter a liberação de hemoglobina, não é? Hemoglobina aumentada, a gente vai ter hemoglobinúria. E a icterícia também, ela está relacionada com as lesões hepáticas. Então, quadro de hepatite, que as leptospiras determinam, né? Hepatite com lesão do aparelho bile-excretor. Então, essa icterícia é pré, pós e intra-hepática, né? A hemoglobinúria, então, a gente já comentou, que está relacionado com essa hemólise, e, eventualmente, a gente pode encontrar um leite de coloração anormal, de aspecto anormal, um leite avermelhado. Isso porque, na fase aguda da doença, podem ocorrer hemorragias na glândula mamária, e na porção final da ordenha, do leite ordenhado, a gente vai encontrar sangue, nessa última porção do leite ali ordenhado, principalmente quando é ordenha manual. Os sinais clínicos reprodutivos, sim. Mas aí a leptospira vai ser carregada no leite? Tipo, vai transmitir pelo leite também? Não. Normalmente, o que a gente vai encontrar na literatura com relação a isso é que o leite tem pouca importância como veículo de leptospira, tanto o leite quanto o colostro, porque no leite nós vamos encontrar alguns fatores solúveis que tenham ação antileptospira, caseidicidinas, proteínas do complemento, que acabam tendo uma ação bactericida sobre as leptospiras. Então, a importância do leite como veículo é mínima. Ok? Bem, com relação aos sinais reprodutivos, o abortamento, normalmente no terço final de gestação, tal qual acontece lá na brucelose, a ocorrência de natimortos, nascimento de crias fracas, a mumificação fetal, que no bovino a frequência é baixa, mas no suíno a ocorrência de mumificação fetal é muito grande, devido à leptospirose. Em consequência da mortalidade embrionária, os animais podem repetir seios, e, em função dessas alterações todas, o animal apresenta, às vezes, uma infertilidade temporária, ou mesmo uma subfertilidade. Então, os sinais clínicos reprodutivos são muito semelhantes àqueles que nós descrevemos lá na brucelose, tá? Só lembrando que, no caso do bovino, a mumificação fetal é menos comum, a mumificação fetal ela é mais frequente em suínos, infectados aí por leptospira, o Pierce, mesmo a brucela, doença de Algeske, né? Todas essas doenças levam à mumificação fetal nos suínos. Então, esse slide aqui vocês já viram, referente ao abortamento no terço final de gestação.
Então, é uma manifestação comum a várias doenças, listeriose, que vocês vão ver no semestre que vem, é uma manifestação comum na brucelose, na neosporose, né? na tripanosomíase, IBR, BVD, não sei se vocês já tiveram aula com o Christian sobre esses temas. Então, é uma manifestação muito comum, né, para essas doenças da reprodução em geral. No caso aqui, um aborto no terço final de gestação. No caso dos abortamentos, o abortamento precoce não é uma característica da leptospirose, né? O tipo precoce é a mortalidade embrionária, mas o aborto não é a característica maior da doença. Normalmente, quando tem abortamento, é no terço. Então, nenhuma alteração que seja sugestiva ali da infecção pela leptospira. Nascimento de crias fracas, tal qual acontece na brucelose, pode acontecer aqui também. Aqui é uma mastite hemorrágica, não sei se dá para vocês perceberem, mas o leite desses quartos aqui, né, desses recipientes aqui da bandejinha, que correspondem aos 4 quartos mamários da vaca, né? Então, esses dois aqui, ó, eles estão vermelhos, tingidos de vermelho, devido à presença de sangue no leite. Sangramento que ocorre principalmente na última porção da ordenha, que é mais perceptível quando a gente faz a ordenha manual. Professor, Sim? tem como você saber se o ambiente é contaminado? Se o ambiente é contaminado? Antes de você pôr os animais. Olha, o que a gente viu sobre a resistência das leptospiras responde, em parte, essa sua pergunta. Então, vamos dizer que você tenha uma propriedade, esteja fechada lá. Está em 1 ano que a propriedade está fechada, não entra animal nenhum lá. Tá? Então, você não espera encontrar a leptospira ali, a não ser que tenha um curso hídrico ali, né, que acaba comunicando com as aguadas dessa propriedade, né? Agora, se você já vem praticando atividade pecuária lá, ou a criação de qualquer animal doméstico, em tese, né, se esse animal for um animal infectado, e se esse rebanho estiver infectado, a leptospira que vier a ser eliminada via micção, via urina, ela caindo ali no ambiente adequado, de umidade, né, uma água ali rica em matéria meses. Então, de forma geral, quando a gente faz a sorologia do rebanho, qualquer que seja ele, um equino, um bovino, e a gente encontra a sorologia positiva, a gente interpreta que aquele animal ali, ele teve o estado de portador renal e eliminou a leptospira no ambiente. E aquela leptospira que foi eliminada no ambiente, ela pode, em condições adequadas, sobreviver por aproximadamente 6 meses. Respondeu a sua pergunta? Respondeu sim. Obrigada. Por nada. Nessas 2 imagens aqui, a gente tem ilustrações do quadro de icterícia. Mucosa oral bastante ictérica, um animal jovem. Aqui a icterícia na conjuntiva, amarelada. Então, são manifestações características da fase aguda da doença, quando a leptospira está circulando, né, e provoca ali hemólise intravascular, lesão hepática. Aqui no DMV, um animal jovem, ele tinha, então, uma icterícia bastante pronunciada, ele tinha febre alta, ele tinha indícios de falência hepática, falência renal, né? E é um animal que, inclusive, veio a óbito. Aqui a gente tem, no microhematócrito dele, que foi realizado, mostrando a anemia, devido à hemólise intravascular, e o plasma bastante ictérico,
Então, mostrando, né, deixando bem evidente, né, o quadro de hemólise intravascular e a icterícia, que é resultante desse processo. Em seres humanos, nós temos duas formas básicas de apresentação para a doença, a forma ictérica e a forma não ictérica, nictérica. A forma ictérica é aquela que foi caracterizada pela síndrome, né, a doença de Weil, então corresponde àquele quadro febril, hemorrágico e agudo. O período de incubação, então, né, para o ser humano é de 7 a 14 dias. Aí aqueles sinais de infecção aguda vão estar presentes, né? Cefaleia, náuseas, vômitos, sinais muito genéricos, não é verdade? Dores abdominais, dores musculares, principalmente a dor na panturrilha, que a gente comentou mais cedo, falência renal e hepática, icterícia, uremia, e normalmente, o que leva o indivíduo a óbito é o quadro de falência cardiorrespiratória, as lesões cardíacas e a lesão do trato respiratório, pneumonia intersticial, hemorrágica, aguda. Na forma anictérica, nós vamos observar que os sinais são inespecíficos, às vezes até alguns dos sinais que nós comentamos aqui na forma ictérica vão estar presentes, às vezes uma febre, mas uma febre mais baixa, uma ligeira indisposição, né? Um indivíduo mais apático, né? Mas são sinais completamente inespecíficos. E a forma anictérica, felizmente, é responsável pela maior parte dos casos. A letalidade aqui na forma ictérica é muito alta. Na forma anictérica da doença, essa letalidade é bem menor, de forma geral. Então, aqui a gente tem ilustração de um quadro de icterícia, na leptospirose aguda no ser humano, mostrando ali a esclera do indivíduo bem tingida, né, de amarelo. É um indivíduo negro, mas a gente nota que até a pele dele, que é negra, está meio amarelada, né, tingida aí de hemoglobina, de bilirrubina. Falando um pouquinho sobre o diagnóstico da doença. O diagnóstico clínico e epidemiológico ele vai ser muito importante para o animal de companhia, para o cão, para o ser humano, para um animal de maior valor zootécnico. Por quê? Porque ele é fundamentado nas manifestações clínicas, aquela febre, a icterícia, né, que correspondem ali ao quadro agudo da doença. Nós também utilizamos de informações epidemiológicas para fundamentar esse diagnóstico. Então, a faixa etária do animal, o histórico do animal, se tem propriedade, se tem na propriedade presença de roedores, se o animal foi vacinado ou não foi vacinado, ou seja, o histórico vacinal do animal. Então, esse diagnóstico clínico e epidemiológico ele é muito importante para um animal de companhia, para o cão, por quê? Porque se a gente esperar que o animal venha produzir anticorpos para fazer o diagnóstico da doença, das duas, uma, ou o animal já se recuperou espontaneamente, ou então ele já morreu. Então, o diagnóstico fundamentado na epidemiologia da doença e nos sinais clínicos vai ser muito importante para nós estabelecermos um diagnóstico precoce e nós entrarmos rapidamente com o tratamento. E com isso a gente minimiza a gravidade das lesões que os animais possam apresentar. A mesma interpretação para o diagnóstico da doença na espécie humana.
Tá? Então, quando o indivíduo chega, o paciente chega no ambulatório, o clínico, na anamnese, pergunta sobre atividade ocupacional, pergunta sobre exposição a águas de enchente, águas desconhecidas, pergunta sobre a lida com animais potencialmente infectados, a existência de roedores no ambiente doméstico, onde ele acaba inferindo sobre o IDH daquele indivíduo, né? A região onde ele mora, e isso somado nesses dados epidemiológicos acrescidos ali do quadro sintomatológico do paciente, vai ser importante, então, para o diagnóstico precoce da doença e a tomada rápida de decisão, no sentido de tratamento para eliminar a leptospiremia. Então, como eu disse, né, fundamenta-se nos sinais clínicos e nos dados obtidos na anamnese. E a importância, exatamente o que nós comentamos, o diagnóstico precoce, basicamente a questão do tratamento. Os achados laboratoriais na leptospirose. Esses achados vão ser muito importantes e eles vão ser, podem complementar ali, né, fornecer mais elementos para clínico e epidemiológico mais, vamos dizer, seguro para a doença. A vantagem é que esses exames de laboratório de patologia clínica, os resultados são muito rápidos, né? Com 1 a 2 horas você já tem o resultado, então você pode também, né, a partir, então, do endosso ali dos resultados desses exames da patologia clínica, ter um diagnóstico mais confiável e entrar, então, com um tratamento mais adequado. Então, no hemograma, o que nós vamos observar? Anemia hipocrômica e microcítica. Anemia, normalmente, em decorrência da hemólise intravascular. Mas mesmo na fase de convalescência, a gente observa sinais de anemia também, porque muitas vezes a medula demora a responder, né? A leucocitose com neutrofilia é característico desse processo, processos bacterianos. Aumento do tempo de sedimentação. Por que ocorre aumento no tempo de sedimentação das hemácias? Porque a contagem de hemácias diminui, né? Com isso, a sedimentação delas fica mais lenta. Um achado que é muito importante nas doenças hemorrágicas é a trombocitopenia. Então, a trombocitopenia é um achado importante, porque é indicativo de quê? De uma mobilização rápida de plaquetas. Isso vai acontecer em várias doenças hemorrágicas. Vai ocorrer na dengue, vai ocorrer na febre amarela, vai ocorrer nas babesioses, anaplasmose. Então, as doenças febris hemorrágicas agudas normalmente levam a esse quadro de mobilização rápida de plaquetas, um quadro de trombocitopenia, que é quase que ausência total de plaquetas ali no esfregaço sanguíneo. Então, é um dado muito importante, não é? No líquor, icterícia e aumento da densidade do líquor. Então, o líquor também tem aquela coloração, apresenta aquela coloração amarelada devido aos níveis aumentados de bilirrubina. No plasma, nós vamos observar o aumento da ureia e da bilirrubina. Então, a bilirrubina, a gente já sabe a origem dela. O aumento da ureia, falência renal, azotemia.
Aumento das enzimas AST e ALT, são a aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase. Então, essas duas enzimas, elas são encontradas dentro de hepatócitos sadios. Baixa quantidade delas no plasma. Então, quando o nível delas aumenta no plasma, é sinal de que houve lesão de hepatócito, que houve quadro de hepatite. Então, normalmente, essas duas enzimas são utilizadas como indicadoras de função, né, para avaliação da função hepática. Então, níveis aumentados dessas duas enzimas são indicativos de lesão hepática. Na urina, ou às vezes até a anúria mesmo, pode acontecer. A presença de albumina, ela acaba condensando nos ductos, nos túbulos renais, melhor dizendo, né? E com isso a gente tem a presença de, às vezes, cilindros associados à presença de albumina, de hemácias. Então, é um quadro que normalmente não... a cilindrúria, principalmente, né? Embora a albuminúria e a hematúria sejam achados já da fase aguda também, que podem estar presentes na fase de convalescença. O aumento do urobilinogênio. O urobilinogênio é um produto do metabolismo da bilirrubina. Então, ele vai estar aumentado nos casos de lesão hepática, de hemocaterese intensa, e também o aumento da creatinina. A creatinina é um subproduto do metabolismo da creatina. Para avaliação da condição física de atletas. Professor. Vixe. Professor, travou? A gente não está te ouvindo mais. Não está me ouvindo? Não. Na hora que o senhor começou a explicar de creatinina, já tinha travado. Tá, eu vou desligar o meu vídeo, porque às vezes melhora um pouquinho, às vezes a internet oscila, tá? Tá bom. Vocês estão me ouvindo agora normal? Sim, tá normal. Sim, tá normal. Tá, então vamos tentar aqui, porque também já está acabando. Só um minutinho. A tela voltou para vocês? Sim. Qualquer coisa, interrompam de novo. Então, vou voltar lá na creatinina. A creatinina é uma substância que está presente normalmente dentro das células musculares, energética nos miócitos.
é quando ocorre uma lesão de musculatura, os níveis plasmáticos de creatinina aumentam. Então, avaliar, quantificar a creatinina é uma ferramenta importante para a gente avaliar, né, a questão da lesão muscular. E a gente utiliza isso para avaliação de condição física de atletas, de cavalo, até de esportes, né? Então, é um indicativo importante de que houve lesão muscular quando os níveis estão aumentados. Quanto ao diagnóstico de laboratório diagnóstico confirmatório, nós podemos utilizar os métodos diretos, o isolamento e a identificação. Para isso, normalmente nós utilizamos de meios específicos para isolamento das leptospiras. O meio de Fletcher, o meio de Ehlers-Danlos, o MJH. Existem vários meios que podem ser utilizados. O problema com relação ao isolamento da leptospira para fins de diagnóstico é que elas crescem muito lentamente. De forma geral, a replicação das leptospiras é muito lenta. Então, para a gente ter um crescimento evidente no meio de cultura, às vezes demanda aí meses, 6 meses ou mais. Então, o isolamento não é uma ferramenta de diagnóstico de rotina. O isolamento é uma ferramenta mais para nós avaliarmos, para nós estudarmos os isolados, identificar as espécies envolvidas, caracterizar esses isolados para ver se são espécies novas, né? Então, mais para estudos mesmo moleculares, estudos genéticos, envolvendo aí esses micro-organismos. Como método direto também, nós temos a microscopia de campo escuro, que eu já falei para vocês. É um outro recurso para a identificação da leptospira, assim como a imunofluorescência direta e a impregnação por sais de prata. São todas técnicas microscópicas para visualização das leptospiras. A microscopia de campo escuro é um microscópio específico para esse tipo de microscopia. A leptospira, embora seja muito delgada, na microscopia de campo escuro ela fica mais evidente. Já na imunofluorescência direta, nós utilizamos anticorpos marcados e as leptospiras, então, ficam fluorescentes. E outra técnica de coloração que pode ser utilizada é a impregnação por sais de prata, que tornam as leptospiras evidentes ali em cortes histológicos. Então, nós temos lá um animal que foi vitimado, a gente está por leptospira, ou a gente está suspeitando que foi leptospira, que levou aquele animal a óbito. Então, a gente pode fazer corte histológico de fígado, de rins, de pulmões, não é? E fazendo esses cortes, nós podemos fazer a coloração tanto com anticorpos marcados, a imunofluorescência direta, ou então impregnação por sais de prata. Cortes histológicos. Um outro recurso para a imunofluorescência direta, e tanto a microscopia de campo escuro, imunofluorescência direta, a impregnação por sais de prata, é a gente centrifugar a urina de um animal, que nós suspeitamos seja portador, que, de preferência, um animal que já tenha passado da fase aguda da doença. Na fase aguda da doença não é comum de encontrar leptospira na urina, mas passada a fase aguda, e principalmente quando o animal se torna um portador renal, aí sim a gente vai encontrar leptospira na urina. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes numa única micção limitante. Então, de preferência, a gente coleta várias amostras da urina para fazer essa avaliação. E aí, então, a gente pode utilizar desses recursos todos aí para pesquisar a leptospira no sedimento urinário após a centrifugação. A gente também pode, como método direto, como recurso direto, fazer a reação em cadeia da polimerase, a PCR. E a PCR, então, pode ser feita a partir de urina, a partir de sêmen, a partir de fragmentos de fígado, de baço, de rins, de pulmões, às vezes até do plasma sanguíneo. A partir do plasma sanguíneo, a gente já pode fazer a PCR. Então, uma técnica que está sendo bastante utilizada também, né?
principalmente para o diagnóstico da doença em seres humanos, onde o diagnóstico na fase aguda da doença. Pesquisa de anticorpos. Então, basicamente, vamos ver só se a gente tem ilustração aqui, antes de entrar nos métodos indiretos. Aqui nós temos uma coloração, um corte de rim, mostrando o túbulo renal e as leptospiras presentes ali, né, na forma de biofilme no túbulo renal. Essas estruturas coradas em negro aqui, ó, um biofilme renal de leptospiras. Interessante, né? Passando, então, os métodos indiretos, o diagnóstico sorológico é o teste de aglutinação microscópica, o MAT. No passado, se utilizava o teste de aglutinação macroscópica, mas hoje é pouco utilizado. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum laboratório que utilize essa técnica aqui no nosso meio. Testes de ELISA, de fixação de complemento, mais em situação de pesquisa. Na rotina, então, o teste sorológico mais utilizado é o teste de aglutinação microscópica. Bom, vamos discutir um pouquinho a questão da interpretação do teste de aglutinação microscópica. Primeiramente, como que é feito esse teste? Para vocês entenderem. Nós coletamos uma amostra do soro sanguíneo do animal, plasma, não vai ter problema nenhum. Professor, Plasma ou soro sanguíneo. travou Sim? de novo. Travou de novo. Vou voltar. A apresentação está disponível de novo? Ainda não. Ainda não? Vamos ver se volta. Ok agora? Ainda não, né? Não. Vamos colocar aqui. Vamos... Está? Agora está carregando. Aí, deu certo. Tá, onde que é que deu a quebra na fala? Você ia começar a explicar a interpretação dos resultados do MAT. Tá ok, obrigado. Então, vamos primeiramente entender como é que é feito esse teste de aglutinação microscópica. A gente coleta o plasma ou soro sanguíneo do animal, que vai ser submetido ao diagnóstico. De posse desse soro, a gente faz uma diluição de 1:50. Então, a gente pega lá, por exemplo, 1 microlitro. 1 microlitro é pouco. 1 ml, tá? Para facilitar o entendimento de vocês. 1 ml do soro do plasma dilui em 49 ml. Só que a gente não trabalha com esse volume todo, não. A gente trabalha com volumes menores, mas a proporção seria essa: uma parte do soro sanguíneo e 49 partes de soro fisiológico, para diluir esse soro, esse plasma. Bom, a gente tem, então, o soro do animal diluído a 1:50. E aí, a partir dessa diluição, a gente pode fazer diluições de 1 para 100, 1 para 200, 1 para 400, 1 para 800, 1 para 1.600, diluições múltiplas, seriadas múltiplas. Então, como que a gente realiza esse teste? Nós vamos usar, nesse teste, nós já temos lá o soro diluído a 1:50, não é isso? Oxígeno é uma suspensão de leptospiras. As leptospiras são vivas, mantidas vivas no meio de cultura, no meio MJH, no meio Ehlers-Danlos, são os meios de manutenção, de repique dessas leptospiras. A gente, então, mantém essas leptospiras viáveis no laboratório,
e a gente, então, retira uma alíquota daquela cultura, padroniza para ter a contagem certa de leptospiras por ml, ali, após a diluição da cultura. E aí, então, na hora que nós padronizamos uma parte do antígeno, uma parte do 1 ml da cultura diluída na concentração adequada. A gente junta os dois. O que vai acontecer com o soro? Vai passar de uma diluição de 1 para 50 para 1 para 100, dobra. Não é? Então, essa primeira diluição aí, de 1 para 100, é que a gente vai levar ao microscópio para avaliar ali se tem aglutinação. Então, o que vai acontecer ali no campo microscópico? Por isso que chama aglutinação microscópica, porque o teste é feito na microscopia. Escuro. Então, a gente vai ver que se tiver anticorpos naquela diluição de 1 para 100, os anticorpos aglutinam as leptospiras e elas formam como se fosse uma linha de soltar pipa quando ela embola, ou um novelo de lã quando embola ali, né? Então, forma aquele êmbolo, as leptospiras todas aglutinadas. Então, a gente percebe isso na microscopia. Tá? E aí, então, se deu positivo na diluição de 1 para 100, eu sei que o animal teve contato com a leptospira. Mas eu não sei se esse contato foi um contato recente ou antigo. Tá? Porque esse título é um título baixo, que pode corresponder à fase inicial da infecção ou à fase final. Né? A fase final da resposta moral. Tá? Então, é interessante quando o animal dá positivo nessa diluição de 1 para 100, que é a diluição de triagem, a gente diluir o soro mais e ir testando. Então, a gente faz diluição de 1 para 100, 1 para 200, 1 para 400, 1 para 800, e a gente vai avaliar até qual que é a titulação que o animal apresentou um resultado positivo. Então, um título de 1 para 100 é indicativo de que o rebanho, de que o animal teve contato com aquele sorotipo. Um título maior ou igual a 1 para 400 significa que foi uma infecção muito recente. E aí você pode correlacionar esse título com um problema reprodutivo que o animal teve, com um quadro clínico que esse animal teve recentemente. Ok até aqui? Bom. Então, vamos ver aqui, nessa tabelinha sinóptica, um resultado de um teste de um rebanho. Então, foram testados 10. E aqui, rebanho bovino, aqui nós temos os sorotipos de leptospiras mais comuns em bovinos. Então, foram testados todos esses sorotipos aqui. Às vezes, a gente testa, né, eles são os sorotipos de triagem inicial. Às vezes, a gente testa o animal, o rebanho, e dá negativo. Aí a gente acaba incorporando, né, incluindo outros sorotipos que não esses sorotipos aqui, que seriam os mais comuns. Tem laboratórios de diagnóstico que testam 20 sorotipos diferentes. Na maior parte dos laboratórios de rotina se testam ali 8, no máximo 10 leptospiras. 10 sorotipos diferentes de leptospiras. Então, vejam aqui, esse animal 1, ele deu positivo para Íctero e Bratislava na diluição de 1 para 200. Então, como é que eu interpreto isso aqui? Esse animal teve contato com rádio, teve contato com a Íctero hemorrágica e com Bratislava. Então, essas 3 leptospiras estão presentes no rebanho. A gente pode ver isso aqui. Um outro animal do mesmo rebanho, ela deu um título de 1 para 400 para rádio, 1 para 200 para Wolf, 1 para 400 para Íctero e 1 para 200 para Bratislava também. Então, quer dizer, esse resultado aqui já me mostra que esses sorotipos estão presentes no meu rebanho. Né? Aí vamos pegar o animal 3. Ele deu positivo para Pomona, deu positivo também para Bratislava. O animal 4 deu positivo, deu negativo só para Íctero, Bratislava e gripe tifosa. O animal 5 deu negativo para tudo.
O animal 6 deu positivo também para quase todas, exceção da Bratislava e gripe tifosa. O animal 10 deu títulos altos para rádio, Wolf, Pomona, mostrando que essas leptospiras estão ativas no meu rebanho, essas que apresentaram titulações altas, a partir de 1 para 200. Não é? Então, isso significa que essas leptospiras estão causando infecções ativas, causaram infecções recentes nos meus tipos, são os sorotipos problema na minha fazenda. Não é? Então, interessante que contenha esses diferentes sorotipos que estão presentes aqui nesse rebanho. Não é? Então, a vacina comercial que eu vou utilizar tem que ter esses sorotipos mais relevantes, predominam aqui nesse rebanho, para que eu possa, então, fazer uma vacinação que vá induzir, né, um nível de proteção que vai me proporcionar um controle da doença dentro do rebanho. Alguma dúvida com relação a isso? O tratamento específico. Nós já vimos alguma discussão, alguma ponderação nesse sentido, o mais precocemente possível. E aí, para empregar esse tratamento mais precocemente possível, é muito importante a gente estabelecer um diagnóstico rápido, que vai ser um diagnóstico clínico, epidemiológico, também complementado ali, fundamentado com os achados de patologia clínica. Não é verdade? Então, diagnóstico feito, tratamento específico o mais precoce possível. Quais drogas que eu vou utilizar? A droga de eleição, quando a gente fala na leptospirose animal, mesmo humana, é a de hidrostreptomicina, 25 miligramas por quilo de peso vivo. Eu coloquei em destaque que vocês vão ver que na literatura os pesquisadores citam essa dose única, né, nessa posologia, como uma dose eficiente para eliminar a infecção sistêmica e a infecção renal, o estado de portador renal. Só que tem trabalhos mais recentes que demonstram que essa dose única, ela é muito eficiente para eliminar a leptospira da circulação, eliminar a leptospiremia, mas ela não é eficiente para eliminar o biofilme renal. Então, para eliminar o biofilme renal, seria interessante fazer esse tratamento aqui, pelo menos durante 5 dias. E aí, ao invés de utilizar 25 miligramas, usando a posologia padrão, que é de 11 miligramas por quilo de peso vivo, 2 vezes ao dia, durante 5 dias. É um tratamento caro. Tetraciclina também pode ser utilizada. Tetraciclina é mais utilizada na suinocultura, porque ela é fácil de ser misturada à ração. Mais fácil. Mas pode ser utilizada também para animal de produção, animal de companhia, né? E aí seria a tetraciclina injetável. Tetraciclina de liberação rápida, tá certo, gente? De liberação lenta não é recomendado. E as penicilinas e derivados também, penicilina, amoxicilina, né? Ampicilina, todos dão bons resultados aí no tratamento da leptospirose. Para eliminar, então, estado de portador renal, a mais eficiente é a de hidrostreptomicina. Com relação ao tratamento sintomático, ele consta da utilização de antitérmicos, o combate à febre, analgésicos, a dor muscular, principalmente, que o animal apresenta, o ser humano apresenta, e dependendo do caso, as transfusões sanguíneas podem ser necessárias. Transfusão sanguínea vai ser recomendado quando o nível de icterícia estiver muito pronunciado, quando o animal tiver com hematócrito muito baixo, o animal tiver uma anemia intensa. Então, nessas duas situações se recomendam as transfusões. Anemia intensa, caracterizada ali
quadro de icterícia está muito pronunciado. Para finalizar, vamos falar um pouco aqui sobre o controle e a prevenção da doença. Primeiramente, cuidados na introdução de animais no rebanho. Então, introduzir um animal. O seu rebanho é um rebanho onde a doença está controlada, você vem fazendo a vacinação, ou até já aboliu a vacinação, né? Que a doença já foi controlada. Aí você vai introduzir um bezerro, uma novilha, um animal dentro da propriedade. Tem que ter muito cuidado. Né? Então, se no seu rebanho você tem certeza que a leptospira não está presente ou está bem controlada, você pode até tratar esse animal que vai ser introduzido, considerando que ele pode ser um portador renal. E aí, então, seria o tratamento ali com a dihidrostreptomicina durante 5 dias, 11 miligramas por quilo de peso vivo, 2 vezes ao dia. Tratamento caro, já falei. O monitoramento periódico do rebanho. A leptospirose não é problema no meu rebanho, as doenças da reprodução não são problema no meu rebanho. Só que a qualquer momento essas doenças podem entrar, esses patógenos podem entrar. Então, é fundamental, principalmente dentro de uma área onde essas doenças da reprodução sejam endêmicas, que a gente esteja periodicamente avaliando, monitorando os nossos animais. Né? Com esse monitoramento periódico, a gente não é pego de surpresa quando a doença entra nesse rebanho. A gente pode adotar as medidas de controle a um custo mais acessível e minimizando as perdas que essa doença poderá causar quando ela se torna ali endemicamente distribuída no rebanho. A vacinação sistemática dos animais é fundamental, tanto do ponto de vista de prevenção quanto de controle da doença. Na prática, como é que a gente trabalha com a vacinação contra a leptospirose nos animais de produção em geral? Na rotina, de 6 em 6 meses a gente vacina os animais. Tá? Numa situação de surto, nossa, está ocorrendo um surto na minha fazenda de leptospirose. Aí, ao invés de fazer a vacinação de 6 em 6 meses, eu vou fazer vacinação de 4 em 4 meses. Na suinocultura é a mesma coisa, quando tem surto, vacinas. Tem surto, está controlada a doença, vacinação preventiva de 6 em 6 meses. Em aras também a mesma coisa. Né? Eu acompanhei um surto de leptospirose no aras, estava causando muito abortamento, mortalidade embrionária, muitas éguas de alto valor zootécnico, embriões de alto valor zootécnico sendo perdidos. Então, o que foi feito nessa fazenda? Tratamento de todos os animais, eram animais de alto valor zootécnico, então foi feito um tratamento de todos os animais para eliminar o estado de portador renal e, simultaneamente, se entrou com a vacina. Né? Isso por quê? Porque aquilo que eu comentei em função da pergunta que um colega me fez há pouco, aqui nessa aula. Quanto tempo que a leptospira permanece no ambiente? Né? Como que eu vou saber se a leptospira está presente no ambiente? O fato é que quando você tem animais infectados no rebanho, a leptospira vai ser eliminada no ambiente, através da urina. E aí, ela encontrando uma condição ideal, ela pode sobreviver ali naquele ambiente por até 6 meses. Então, é interessante, né? Nesse caso, foi interessante, a gente tratou os animais, mas entrou com vacina, porque aí a gente induziu uma imunidade nos animais, de modo que qualquer leptospira que tentasse infectar esse animal a partir do ambiente, esses animais a partir do ambiente, elas encontrariam ali as portas fechadas, né? O animal com uma imunidade sólida. E, no caso desse aras, nós recomendamos a vacinação dos animais de 4 em 4 meses, também. Evitar a promiscuidade entre espécies. A gente não vê mistura de espécies na avicultura, na suinocultura, mas na bovinocultura, na equidocultura, isso é muito comum, né? Principalmente quando a gente lida com animais de alto valor zootécnico, é muito interessante a gente evitar esse tipo de promiscuidade. O combate aos roedores nas propriedades rurais, os roedores causam muito prejuízo, eles roem fiação, eles destroem, né, ali os cereais.
eles podem veicular uma série de patógenos para dentro do criatório, né? Então, o combate a esses roedores é fundamental. A doença, principalmente quando a gente tipos até então inexistentes dentro daquela propriedade rural, daquele criatório. O planejamento arquitetônico das construções, com esse propósito, né, de combate a esses roedores, é fundamental. E o tratamento de animais infectados. Quando é que a gente vai fazer o tratamento de animais infectados? Considerando que, na maior parte das vezes, os animais são assintomáticos, principalmente os animais adultos, né? Os animais de produção. A gente vai fazer o tratamento de animais infectados, e nesse caso a gente não tem como precisar qual está infectado ou qual não está, então nesse caso a gente faria o tratamento de animais de maior valor zootécnico, como eu ilustrei aqui agora, com relação a esse aras, onde estava ocorrendo o problema de leptospirose. A mesma coisa a gente pode implementar na bovinocultura, na suinocultura, né? Então, animais de alto valor zootécnico, doença endemicamente distribuída no criatório, a gente vai fazer uma análise de custo-benefício, de viabilidade econômica, pode pensar também, né, nessa estratégia de tratar todos os animais do lote do rebanho. E, para finalizar, a prevenção da leptospirose humana. Então, a gente viu que a leptospirose humana tem conotação de doença ocupacional. Então, quando a gente pensa na doença ocupacional, o uso de EPIs é fundamental, né? Quando a gente considera ali os condicionantes socioeconômicos, a educação sanitária e melhoria nas condições sanitárias em geral. Então, a coleta de lixo seletiva, né? Que é uma coisa, quer dizer, uma meta a se alcançar na nossa sociedade, a gente não conseguiu isso, né, na maior parte das cidades até hoje, essa coleta seletiva do lixo, a melhoria nas condições sanitárias em geral, né, não só a coleta do lixo, o tratamento do lixo, né, destinação correta do lixo, mas o aporte de água potável, tratamento do esgotamento sanitário, o esgotamento sanitário, o tratamento do esgotamento sanitário. Então, são, quer dizer, são aspectos sanitários gerais, né, que têm uma implicação direta, uma série de doenças infecto-contagiosas, salmonelose, colibacilose humana, hepatites, na própria cólera, e também na leptospirose, né? Então, quer dizer, com a melhoria nas condições sanitárias em geral, certamente a gente vai ter uma redução muito grande no número de internações, no que diz respeito à demanda de atendimento ambulatorial. Estava vendo uma reportagem esses dias na TV, estima-se que com a adequação, né, desses quesitos aí sanitários, então o fornecimento de água potável, o esgotamento sanitário, o tratamento do esgotamento sanitário, a gente vai reduzir em 50% a demanda de atendimento de urgência nos postos de atendimento. Então, isso vai significar uma economia muito grande para o Ministério da Saúde. Bem, com relação ao risco relacionado ali à área de habitação, né, e que não deixa de estar relacionado também com o condicionante socioeconômico, evitar a exposição a águas de chuva, é um fator de risco importante. Evitar a natação em águas desconhecidas, a recreação, a natação,
a pescaria nessas águas potencialmente contaminadas. Por ocasião das inundações, das enchentes, aquela população ali que ficou exposta àquela água contaminada, né, aquele ambiente contaminado, tratamento preventivo de todos aqueles indivíduos expostos. Então, em que consiste esse tratamento? A doxiciclina, 100 miligramas, de 12 em 12 horas, durante o tratamento de choque. Uma única dose de doxiciclina, 100 miligramas, já seria suficiente para impedir uma infecção sistêmica. E aí, se houver necessidade, com o tratamento repetido ali semanalmente. Então, existem essas duas orientações, pensando aí nesse tratamento preventivo a indivíduos que foram expostos, principalmente a águas contaminadas por ocasião de enchentes, de inundações, e indivíduos que acabaram tendo exposição a uma água contaminada, uma recreação ali, né, em água potencialmente contaminada. Uma outra medida importante seria a vacinação dos indivíduos sob risco. Eu coloquei aqui que está em estudo, mas, na verdade, em algumas regiões, essa vacinação já vem sendo feita. Em Cuba, em Andamana, aqui no Brasil já se testou, em Salvador, já se testou em vários locais essa vacinação, né? E o resultado foi realmente muito bom. Basicamente, uma vacina, uma bacterina, uma vacina bem semelhante à vacina que a gente utiliza para o bovino, suíno, enfim, né, os animais de produção e mesmo animais de companhia. Bem, combate aos roedores nas áreas urbanas, isso passa até por um planejamento arquitetônico das residências, um planejamento arquitetônico das redes de esgotamento sanitário. Tem um dado de um trabalho que cita que em grandes cidades, como Grande São Paulo, Londres, grandes cidades em geral, grandes metrópoles, exista para cada ser humano 10 ratazanas. Imagina o que é isso. Né? Então, um número muito grande de roedores. E isso é proporcionado pela falta de planejamento arquitetônico dessas construções de esgotamento sanitário, que criam ali, né, um hábitat muito adequado para a manutenção e procriação desses roedores. Então, esse planejamento arquitetônico é fundamental. Né? É uma medida que faz parte ali, né, ao combate, ao controle dos roedores em áreas urbanas, e também o controle no ambiente doméstico, né, não deixando sobras de alimento, fazendo uma destinação correta de resíduos, aí de controlar a população desses reservatórios, que a gente já viu que tem uma importância muito grande na epidemiologia da doença. Bem, era isso que a gente tinha com relação à leptospirose. Estou à disposição de vocês para questionamentos. Algum questionamento?